Se você pretende vir viver na África, evite acabar com a vida dos ratos dentro da sua casa. E se você quer saber porquê, fica até no final deste vídeo, você vai perceber por que não devemos tirar as vidas dos ratos dentro das nossas casas. Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso encontro aqui no canal. Para quem não me conhece, chamo-me Kizito Arlindo, falo a partir de Moçambique, concretamente na cidade de Chimoio. Precisam saber daquilo que aconteceu recentemente aqui no nosso país, em Moçambique. Evite acabar com a vida dos ratos dentro da sua casa, porque agora é muito perigoso você tirar vida dos ratos dentro da sua casa. Para vocês perceberem o que exatamente aconteceu, na verdade eu quero começar a vos levar lá para os anos atrás. Na verdade, eu sempre ouvia dizer com aqueles que presenciaram esse cenário lá nos tempos atrás, mas eu nunca acreditei que isso fosse possível, não é? Há pessoas que diziam daquela história, mas eu nunca acreditei. Mas recentemente acabou de acontecer aqui no meu país, em Moçambique, uma história tão semelhante. Graças a Deus, ninguém foi preso porque o pior não chegou de acontecer. Mas lá nos anos passados, o pior chegou de acontecer. E por isso, algumas pessoas foram presas por ter cometido aquele ato. E por isso eu digo, quando fores a viajar para a África, alugar uma casa ou arrendar uma casa, evite acabar com a vida dos ratos, porque agora está a ser muito perigoso. É a segunda vez que esse cenário acontece aqui no meu país. Na verdade é uma notícia que passou na televisão, depois eu vou estar a mostrar a vocês ao meu lado daquilo que aconteceu. Lá no tempos atrás, sempre eu ouvia a história que aconteceu, que alguém sempre chorava dentro da sua casa, porque ele perdia alimentos, produtos alimentares. Sempre esses produtos alimentares apareciam dentro da sua casa. Não sabia quem levava aqueles produtos, mas na mente dele, na mente daquela família, sabia dizer que dentro daquela família, da casa daquela família havia ratos. Aqueles ratos que vivem, né, com os seres humanos, também a se alimentar dos produtos que os seres humanos têm dentro da sua casa. Então, aquela família, eles decidiram capturar por cada rato que existia dentro daquela casa. Então, o que acontece? No momento em que eles estavam a capturar, apanharam um rato, pegaram na vara, pegaram num pão, depois bateram no rato e o rato deixou de existir no mundo dos vivos. Deixou de existir no mundo dos vivos. O que aconteceu? Aquela família levou o rato e foram enterrar, neste caso. Foram enterrar o rato porque já não existia mais no mundo dos vivos. Aí foram enterrar o rato. O que acontece? No dia seguinte, aparece uma senhora a chorar. No quintal daquela família. E ela chorou. E a família ficou espantada. Começou a perguntar: o que está acontecendo? Por que está a chorar dentro do nosso quintal? Disse que estou a chorar porque vocês acabaram com a vida do meu filho. Qual é o teu filho esse? Se vocês tiraram a vida do meu filho, então a família ficou espantada, não é? Ficou espantada, aí começaram a conversar com aquela senhora e disse: eu quero o meu filho. Onde está esse teu filho? Está a dizer que nós tiramos, acabamos com a vida dele. Antes de apontar o lugar onde que foi colocado aquele rato, a senhora que estava a chorar, ela foi denunciar na polícia. E quando chega lá, contou o que aconteceu e disse: essa família acabou com a vida do meu filho. A polícia, quando soube, ficou também espantado, levou a família e aquela senhora junto para o quintal daquela família. Quando chegaram lá, na verdade, a família começou a explicar: não sabemos, na verdade, o que aconteceu. O que nós sabemos é que ontem matamos o rato, fomos enterrar ali. E quando a família fora para desenterrar junto com a polícia, lá na cova encontraram o corpo de alguém. Uma vez que ontem foi enterrado o rato, lá na cova encontraram o corpo de alguém. Na verdade, a polícia viu a prova de que, na verdade, essa família acabaram com a vida de alguém e tiveram que pôr nas celas aquela família toda. Agora, quando a pessoa estava a contar lá no princípio dessa história, eu achava que era brincadeira. E, na verdade, agora que estou a acreditar que na África tem magia muito suja. Magia que pode fazer com que as pessoas fiquem presas por conta desses bruxos que andam por aí a fazer suas magias. Recentemente acabou de acontecer essa história. Na verdade,
é uma notícia que acabou saindo na televisão. Eu quero explicar a vocês o que aconteceu, mas é uma história tão semelhante com essa que eu acabei de contar. Essas imagens que vocês estão a ver a passar são imagens que foram apresentadas na televisão. Isso aconteceu, parece que foi na semana passada, lá na cidade de Maputo, em que uma senhora estava com seus filhos numa noite e o marido havia ido no serviço porque é guarda da noite. Então, aquela senhora ficou com os seus filhos na sua casa. Só que sofria essa perturbação também de ratos dentro da sua casa. Então, o que acontece? Aquela senhora, junto com o marido, decidiu, assim como vocês estão a ver nas imagens, são essas imagens que estão a ser apresentadas agora. Aquela senhora, junto com o marido, os dois decidiram acabar com a vida desses ratos dentro da sua casa. Na tentativa de caça desses ratos, os dois não conseguiam alcançar os ratos. Os ratos sempre escapavam, porque havia uma história muito longa atrás dos ratos, porque a família não sabia dizer se eram os ratos ou outro tipo de ser que estava detrás desse mistério. Então a família continuou sempre a caçar aqueles ratos. E no fim, o que aconteceu? Um dia desse, o marido estava no serviço, então a senhora tenta capturar os ratos e daí não conseguiu porque o rato escapou. E quando chega a noite, a senhora se arrumou com os seus filhos, neste caso foram dormir. Quando foram dormir, na calada da noite, onde que as pessoas, segundo a explicação, na hora das 3 horas de madrugada, a senhora escutou uma voz dentro do quarto dos filhos. Aquela voz estava a dizer: eu vim levar os meus filhos. E a mulher escutou porque estava acordada. Quando escuta, ela acorda e se encaminhou para os quartos dos filhos. Quando chegou lá, dentro dos quartos dos filhos, encontrou uma senhora velha, da terceira idade neste caso, a tirar o lençol, ou o cobertor que os filhos daquela senhora estavam aí a cobrir. E estava falando sozinho: vim levar os meus filhos. Então, quando a senhora entra, pergunta: quem é a senhora? De onde você vem? Porque todas as portas estavam bem fechadas por dentro. Ela foi verificar todas as portas e viu que todas as portas estavam bem fechadas. Na verdade, todas as minhas portas estavam fechadas. Como você conseguiu entrar aqui? E aquela senhora só estava a dizer: eu vim levar os meus filhos. Ao falar assim, estava sempre tocando no lençol dos meninos. E aí aquela senhora veio até na varanda e começou a gritar socorro. Quando grita o socorro, os vizinhos vieram. Ela não queria sair dentro da casa. Um vizinho corajoso entrou dentro do quarto, puxou aquela senhora e trouxe para fora. Quando é perguntado de onde a senhora veio com os vizinhos já, aquela senhora explicou: eu estou aqui desde a semana passada. Essa senhora me trancou dentro desta casa, dentro da semana passada. Eu estava debaixo dessa mesa. Como assim? Debaixo dessa mesa? Sim, essa senhora desde a semana passada está a tentar tirar a minha vida. Está a tentar tirar a minha vida. De que forma que ela estava a tentar tirar a sua vida? Acabou explicando. Ela não estava dando corrida aos ratos. Um dos ratos sou eu. Então, todo mundo acabou sabendo que aquela senhora usava magia negra para se transformar em rato, para poder perturbar as pessoas, levar os bens, tipo produtos alimentares, dinheiro, nas casas das pessoas. Quando alguém tentava tirar a vida daquele rato, já que era pessoa, ninguém conseguia fazer isto. E por fim, acabaram de descobrir que o rato que eles tentavam tirar a vida era simplesmente uma pessoa, uma velha de terceira idade. E naquele dia foi encontrado a tentar tirar o lençol dos meninos, a dizer: vim levar os meus filhos. E quando é perguntada, disse que estou aqui desde a semana passada. Essa senhora está a tentar tirar a minha vida por meio de um rato. Ou ela acha que está tirando ou está dando corrida ao rato, mas ela estava dando corrida a mim mesmo. E por isso, quando você for a vir para a África, arrendar uma casa, evite tirar vida dos ratos. Evite acabar com a vida dos ratos, porque
agora já é perigoso. Nem eu mesmo, que tenho uma casa, está cheia de ratos. A minha casa ainda é nova, mas agora os ratos já estão cheios dentro da minha casa. Estou a ter medo. Agora passo a acreditar a história anterior, que eu sempre ouvia dizer que alguém transformava os filhos a ser ratos e por fim um dia aconteceu isto com um dos filhos. Eu não acreditei, mas agora estou a acreditar por conta dessa notícia que está a passar na televisão. É uma notícia muito fresca aqui em Moçambique. Então, não sei o que vocês acham desse assunto, dessa notícia tão fresca que aqui acabamos de ouvir, que acabei de apresentar. Então, que deixe sua sugestão e também compartilhe, deixe seu like para que assim o canal possa ter aquele impulso, de modo que possa alcançar muitas pessoas que pretendem viajar para a África, para que venham a saber, não é? E evite fazer essas coisas dentro da África, porque senão um dia poderá cair preso, não é? Por conta simplesmente de rato. Porque a história que eu acabei apresentando, que aconteceu nos anos atrás, os proprietários da casa, que é a família, foi preso. Não sei por quanto tempo que a família acabou na prisão, mas por conta de um rato. E por isso, quando for a chegar aqui, evite tirar ou acabar com a vida dos ratos. Deus abençoe cada um de vocês e até no próximo encontro. Tchau.